Então eu te convido nessa manhã para começar esse encontro, eu te convido a orar comigo, para a gente consagrar esse momento ao Senhor e pedir a Ele que a sua palavra seja eficaz, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas também. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntas? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Deus, nessa manhã. Te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidas em teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque essa semana foi maravilhosa. Nós pudemos ter comunhão com o Senhor, nós podemos nos encontrar com o Senhor e através dos nossos encontros, Pai, o Senhor com certeza trabalhou na vida de cada irmã aqui presente. Obrigado, Deus, pela sua poderosa e eficaz condição de nos ajudar, mesmo em meio a dificuldades, mesmo quando nós mesmas não acreditamos. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ser tão bondoso, misericordioso e fiel. Eu agradeço ao Senhor por esse projeto, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada mulher que está nos assistindo e de todas as mulheres que ainda irão nos assistir. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada filho teu. Nós pedimos perdão num momento como esse, que é um momento em que nós nos encontramos com o Senhor. Pedimos que o Senhor continue com a sua misericórdia, para que nós possamos ouvir a sua palavra e que ela faça sentido nas nossas vidas. É assim que eu oro, te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Bom dia a todas. Entrou mais gente aí, bom dia. Eu gostaria de dividir uma palavra com vocês hoje. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos da Bíblia. A Bíblia, um manual de vida. A Bíblia serve para nos orientar, a Bíblia serve para muitas coisas. E talvez você não tenha essa dimensão de o quanto a Bíblia pode ser abençoadora na sua vida e na vida da sua família. Muitas pessoas têm uma barreira em relação à Bíblia, às vezes para entendimento. Um amigo bem especial que nós precisamos ter para ter discernimento do que está escrito aqui. Então, nessa hora, eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, o seu manual de vida, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa palavra. Amém? Eu gostaria de começar refletindo com você nessa manhã sobre essa questão de manual. Você lê o manual das coisas que você compra? Por acaso você tem esse hábito de ler o manual? Eu estava fazendo uma reflexão a respeito do que o manual ele traz para nós, né? E aí eu fui anotando algumas coisas. Ele traz a função, a utilidade, os recursos, as orientações necessárias para o bom funcionamento do aparelho. Ou seja, me parece que o manual é algo que a gente precisa ler, né? É algo que nós deveríamos estar inteirados diante daquela compra. Você comprou lá um aparelho de celular, né? E aí, um exemplo. E esse aparelho de celular, ele tem um manual. Nesse manual tá escrito o que você pode e o que você não pode fazer com o seu aparelho celular. E eu gostaria, assim, de vocês, se puder, até comenta aí, né? Se por acaso você já caiu nessa como eu, que comprou alguma coisa, não leu o manual e tá lá, quebrando a cabeça. Celular principalmente, quebrando a cabeça. Nossa, meu celular não faz isso, meu celular não tô conseguindo, tal. Enfim, aí quando você vai no manual, porque aí você tem uma luz, né? E fala assim, eu vou ver como é que isso funciona. Aí o que acontece? Você vê lá no manual que era muito mais simples do que você pensava. Ou seja, se você tivesse lido o manual antes, seria mais fácil e você não teria demandado tanta energia para poder entender determinada função do seu celular. Então, nessa manhã eu gostaria de refletir com você como o manual é importante para nós.
e o quanto esse manual faz diferença quando nós lemos o manual e quando nós não lemos o manual. Eu tô rindo porque assim, eu acho que, como diz, atire a primeira pedra quem nunca caiu numa situação como essa, né? Nós temos esse péssimo hábito, né, de não ler as coisas e não ir buscar, né? Então eu confesso o meu pecado, a começar por mim, tá? Então, eu gostaria de levar vocês à reflexão sobre se se esse manual ele é tão importante para você, o que ele poderia te ajudar, por exemplo, se você tem lá uma função no celular, você descobriu um atalho, um exemplo, né? Um atalho, eu falo assim, a maneira como você chega em determinado lugar, talvez você não precisava gastar tanta energia para chegar em determinada coisa. Você poderia ser ajudada pelo manual, né? Não vou te incentivar a buscar atalhos na sua vida de maneira nenhuma. Sempre o caminho é muito melhor. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, lembrando, né, não se chega a Jesus por atalho, se chega por caminho. E no manual também nós vamos aprender esse caminho. Mas a questão é, se nós tivéssemos lido, com certeza entenderemos o funcionamento melhor desse manual. E hoje eu queria afirmar isso com você. Você, mulher, cristã, mãe, você também tem um manual. Você sabia? E esse manual é de vida. É um manual que serve para a sua vida, para a vida da sua casa, para a vida da sua família. Adivinha o nome desse manual, gente? Dou-lhe uma, duas, três. Acertou quem falou a Bíblia. Muito bem, você acertou. É a Bíblia. A Bíblia é um manual de vida para a sua vida. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você leu o manual? Você escuta? Você tenta entender o manual para que você tenha mais condição de fazer as coisas da sua vida? Entendeu? Da mesma maneira como nós temos um manual para os aparelhos, como nós temos um manual de funcionamento do celular, da batedeira, do liquidificador, de sei lá qual aparelho eletrônico que você vai usar, você também tem um manual. E esse manual de vida se chama Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso que o tema dessa ministração hoje é Bíblia, um manual de vida. Nós precisamos entender nessa manhã que a Bíblia é um manual de vida para nós. E a partir do momento que nós já temos em mãos, quem não assistiu às outras ministrações, depois corre lá no YouTube, tá disponível, ministração, devocional, tem um material bem legal para vocês lá, para vocês entenderem do que eu tô falando agora, que foram dos encontros anteriores. Nós vamos precisar de um amigo, lembra? E a gente conheceu um amigo, o Espírito Santo, alguns conheceram, outros só foram reapresentados, mas enfim, a gente decidiu andar junto com esse amigo. E agora nós temos a Bíblia como manual de vida para somar com esse nosso amigo, que é o Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E aí eu queria levar você a meditar no seu manual de vida, na sua Bíblia. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos abrir na carta de 2 Timóteo, capítulo 3. Pessoal, depois a gente vai deixar as referências, tá bom? No comentário, que hoje nós estamos transmitindo tanto pelo Instagram como pelo Facebook e acabou os celulares, não temos mais, então nós vamos fazer essa referência depois, tá bom? Depois você pega lá nos comentários as referências e medita nela. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 15 ao 17. Dá um tempinho aí para você achar. No nosso manual de vida, a gente vai conversar hoje sobre, lógico, nós temos um assunto muito especial no qual a gente sempre trata, que é o fato de sermos mães.
mas no seu manual ele tem direção para a sua vida como um todo, para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para suas dúvidas, para tudo, para tudo. Por você. Ah, mas eu tô passando por um problema específico, no qual não sei se eu vou encontrar. Eu também não sei se você vai encontrar. E talvez você não encontre o seu problema e a solução para o seu problema na Bíblia. Mas eu tenho certeza que ao meditar na palavra, você terá discernimento muito melhor para poder projetar aí na sua dificuldade. Amém? Encontraram, pessoal? Carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, onde diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Pois bem, essa é uma carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, era alguém jovem que vivia dedicado à palavra de Deus. Você já deve ter ouvido falar em Timóteo, né? Timóteo tem uma história maravilhosa, porque ele era um discípulo exemplar de Paulo. E olha que Paulo era um discipulador firme, enérgico, era um discipulador amoroso, era um discipulador que, para andar com ele, você tinha que andar na linha. Por isso que ele cuidava tão bem, né, dos seus discípulos. Paulo direcionou essa carta a Timóteo e a gente percebe que, em primeiro lugar, ele está orientando a Timóteo, porque Paulo estava preso, então ele estava orientando a Timóteo sobre como cuidar da igreja. Era essa a função de Timóteo naquela época. Esse fundo musical, assim, é a Manu, tá, gente? Porque ela agora, ela só fala. Então você vai ouvir aí um fundo musical, é a Manuzinha, ok? Então Paulo, como liderar a igreja? Ele estava ajudando Timóteo a ter direção sobre aquilo que Timóteo tinha que fazer, que era liderar. E outra coisa, Paulo trazia uma orientação muito importante, um pouquinho antes ele fala que Timóteo deveria permanecer em tudo que ele aprendeu. Quando Paulo faz essa menção, o apóstolo Paulo começa a nos chamar a atenção a respeito de Timóteo, né? Porque no verso 15, eu vou ler lá com vocês. No verso 15, Paulo fala assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que interessante que Paulo fala. Fala que desde criança, né? Desde criança, Timóteo recebeu essa orientação. Desde criança, Timóteo foi educado junto das Sagradas Escrituras. Ou seja, tem uma deixa aí para nós mães. A educação dentro das Sagradas Escrituras começa cedo. Existem outras traduções da Bíblia que usam outros termos, mas eu acho que esse, a gente não sabe exatamente em questão de idade. Mas eu andei lendo algumas coisas, alguns livros, alguns comentários, e a conclusão chega aqui, se chega à conclusão que a educação pelas Sagradas Escrituras se dá a partir do momento que a criança entende qualquer outra coisa. Então não é porque é Bíblia e porque muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade para poder talvez ter esse entendimento,
que nós como mães vamos projetar essa dificuldade em nossos filhos. Cabe aí o exemplo de Timóteo. Mesmo porque Paulo fala que Timóteo teve esse acesso desde criança. E em 2 Timóteo, volta um pouquinho, no capítulo 1, olha o que a gente tem, que confirmação a gente tem da palavra a respeito disso. Capítulo 1, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, Paulo deixa claro que a fé de Timóteo primeiro habitou em sua mãe, em sua avó. Olha nós aí, gente. Olha o nosso papel aí. Nós podemos ser Eunice desse tempo. Se a Sagrada Escritura, se a Palavra de Deus habitar em nossos corações, por consequência e por ensino, vai habitar no coração dos nossos filhos. Ou seja, eu tenho que entender que, assim como tudo no nosso ministério mãe, nós temos que ser o exemplo. E com a Sagrada Escritura não seria diferente. Não seria diferente mesmo. Porque Paulo fala que isso também aconteceu com Timóteo. E ele deixa claro a respeito de Eunice. Eunice foi a mãe de Timóteo. Na verdade, a Bíblia não cita em nenhum outro momento a respeito de Eunice. Mas eu acho que o pouco que a Bíblia cita é muito. Ela cita a respeito da máxima participação de Eunice naquilo que Timóteo é hoje. E é isso que amanhã ou depois, tenho certeza que você e eu, nós queremos ser na vida dos nossos filhos. Nós queremos ser lembradas pelos outros, por quem educou os nossos filhos de uma maneira poderosa, santa e eficaz. Naquele dia que o seu filho foi elogiado, nossa, não é tão bom? Ah, ele é tão educadinho. Isso parece que vem na gente assim de uma maneira poderosa, né? Parece que nos alimenta e nos diz assim, valeu a pena. Eu tenho a impressão que quando alguém faz algum comentário positivo sobre o meu filho mais velho, Samuel, eu penso assim, ó, valeu a pena. Porque só Deus sabe o preço que nós pagamos para conseguir conquistar aquele bom comportamento do nosso filho. O quanto nós falamos, o quanto nós educamos, o quanto nós investimos. Eu costumo não falar gastar tempo, mas investir tempo. E eu gostaria de dizer para você nessa manhã que com a Bíblia não é diferente. Quando seus filhos estiver numa roda de amigos e isso fizer total diferença na vida dele, quando o seu filho estiver entre duas escolhas e ele fizer a melhor escolha por conta da palavra que existe dentro do coração dele, eu tenho certeza que isso vai ecoar dentro de você e vai dizer assim, valeu a pena. Então, olha que legal esse exemplo de Timóteo. E esse exemplo que Paulo dá através de Timóteo. Eu gostaria de observar com vocês que a presença da mãe, o nosso papel desde cedo na vida dos nossos filhos. A nossa presença na vida dos nossos filhos, seja física ou seja física, espiritual, essa nossa presença vai fazer toda a diferença naquilo que os nossos filhos são e serão. Por isso eu te convido hoje, mãe, a ser uma Eunice na vida do seu filho. Que você oriente o seu filho baseado na palavra. Porque a palavra é capaz de transformar, educar. A palavra é capaz de trazer o seu filho para uma posição na qual eu tenho certeza que você vai se agradar. Amém? O segundo ponto que eu queria conversar com vocês está lá no versos 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo 5, aonde diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Bom, nessa parte eu gostaria de comentar com você um primeiro ponto. O primeiro ponto seria de que a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus. Nesse ponto eu gostaria que você refletisse que a sua fé na palavra de Deus vai fazer toda a diferença nessa educação. Você precisa crer que a palavra de Deus, assim como eu creio, é inspirada pelo Senhor. Não existe divisão na palavra. No Antigo Testamento foi inspirada, no Novo Testamento não é inspirada, ou ao contrário, porque por conta da presença de Jesus, muitas pessoas chegam, existem até comentários de que como se existisse maior eficácia na Bíblia, na parte do Novo Testamento, por conta dos milagres de Jesus, do que no Antigo. Não, isso não se faz verdade. A Bíblia, ela é viva e eficaz como um todo, e inspirada pelo Senhor. O Senhor, tanto a gente vê que ele se inspirou para fazer a Bíblia através da vida dos apóstolos, dos seus predestinados, né, daqueles que ele escolheu para poder compor a palavra de Deus, que semana passada nós falamos sobre a Páscoa. E olha só que legal, eu estava meditando sobre isso. Semana passada nós falamos sobre a Páscoa, e na Páscoa primeiro nós conversamos sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa estava lá no Antigo Testamento, que foi o primeiro momento em que ela foi comemorada com a direção do Senhor. Mas nós caminhamos um pouquinho e refletimos sobre Jesus, que é a nossa Páscoa de hoje. Ou seja, quando Deus fez a primeira Páscoa, quando ele programou ali no arquivo dele lá a primeira Páscoa, ele já estava pensando nas próximas Páscoas. Ele já estava avisando sobre a vinda do Messias. Ele já estava falando do que ia acontecer aqui, anos e anos depois. Ou seja, a Bíblia por si só, ela se complementa. Então, ela é viva e inspirada pelo Senhor. O Senhor escreveu a palavra de Deus através da vida de outras pessoas. E isso é uma bênção, tá firme dentro do seu coração. Porque à medida que você vá para a palavra com esse entendimento, eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado. Muito mais. Que nenhuma dúvida paire no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir para aquilo que você precisa. Permita com que ele aconteça. Porque se você plantar essa dúvida, dificilmente você avança. E aí a gente sabe que assim como existe o Senhor, existe a bênção do Senhor, existe também um interesse maior do mal em querer que você não entenda e que você desista. Porque a palavra de Deus, ela liberta, além de todas as outras coisas que ela faz. Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria de ter com você, de acordo com o versículo que Paulo escreveu. E a segunda é sobre as funções da Bíblia. E aí é tão maravilhoso que Paulo escreve, porque parece só falta ele escrever, dá a impressão que ele escreveu assim, os pontos, e aí por último ele falou assim, viu, mães? Dá a impressão que ele fez isso. Eu peguei para mim isso. Por quê? Porque através da palavra de Deus, Paulo começa nos dizendo que para que o homem se torne perfeito, ou seja, para que ele se torne apto para praticar a boa obra do Senhor, o que a Bíblia faz por ele? Em primeiro lugar, Paulo fala que ela ensina. Ensinar é uma das funções da Bíblia. Nas próximas lives nós vamos esmiuçar tudo isso. Hoje nós vamos trabalhar isso de uma maneira só conversando sobre os pontos e que Paulo citou. Primeira coisa que ele fala é que a Bíblia ensina. Ensina o quê? A Bíblia ensina o que não sabemos. Através da Bíblia, do Senhor, ela nos mostra como se preparar para a sua vinda. O manual de vida, ele faz com que você entenda
como você deve estar no dia da volta de Jesus. A Bíblia te orienta, te ensina sobre isso. Ela traz para você direções de como se portar, ela traz direções de como viver, ela te traz direções. Então ela tem essa função de ensinar. E aí eu te pergunto, qual é a sua função como mãe na vida do seu filho desde que ele nasce? Ensinar. Ensinar a mamar, ensinar a comer frutinha, ensinar a comer comida salgada e depois ensinar a mastigar os alimentos, enfim, e assim vai. Como eu escutei outro dia, com 50 anos isso passa. Ou seja, acho que a gente ensina a vida toda, eu nem sei se passa, porque eu conheço pessoas que mesmo tendo idade já, às vezes volta e vai lá pedir conselho para o seu pai, para sua mãe. Volta não, né? Eu acho que enquanto a gente tem esse amparo, essa bênção, por que não? Né? Nós somos filhos do momento em que nós nascemos até o último momento das nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu te levo a refletir, ensino, é o que a palavra de Deus vem nos ensinar, é o que Paulo diz. A segunda coisa, Paulo fala que a Bíblia serve para nos repreender. Esse já é um detalhe, né? Um detalhe que nem sempre é tão agradável quanto aprender. Lógico, quem gosta de ser repreendido? Dificilmente alguém recebe uma repreensão. Ai, que delícia! Obrigado, né? Lógico, depende do nível da repreensão, mas assim, dificilmente a repreensão muitas vezes ela vem com algo que vai apontar um engano da sua parte, um caminho tortuoso em que você está tomando. Mas o mais importante, eu até escrevi aqui, ela te adverte dos maus caminhos e ela nos mostra a consequência dos nossos caminhos, das nossas escolhas. Ou seja, receber repreensão faz bem. Você precisa ser repreendida. E eu também. Sabe por quê? Porque senão você fica sortinha. Fica tão solta, que viver solto, eu acho que não é o nosso contexto atual, mas assim, olha o ser humano de uma maneira geral. Reflete sobre isso. O ser humano sem regras. Imagina se não existissem as regras. Então, assim, vamos pensar na repreensão como algo que também vem carregado de amor. E você como mãe, você como pai, como você age? Pensa se esse ponto não é importante para a criação do seu filho ou da sua filha. Repreender. E muitas vezes você já pode ter lançado mão dessa palavra ou ainda vai lançar em dizer para o seu filho assim, ó, eu faço isso por amor. Muitas vezes eu vou conversando com o Samuel diante de alguma coisa que ele fez errado. Eu costumo fazer o seguinte, eu falo tudo que eu tenho que falar, eu converso com ele a respeito do erro, mas por último eu acabo assim, ó, mas a mamãe te ama. Para que ele entenda que a repreensão é feita por amor. A repreensão é algo que eu faço por ele justamente por amá-lo, assim como Deus faz por nós. Então esse é outro ponto. A Bíblia tem a função de nos ensinar, de nos repreender. A Bíblia também tem a função de nos corrigir, abandonar o erro e ajudar a fazer o que Deus nos ensina. A Bíblia nos corrige por quê? Porque se ela não nos corrigir, nós tomamos caminhos maus. Então, à medida que você foi repreendido, após ser repreendido, você precisa ser corrigido. Você precisa entender qual é o novo caminho que você precisa tomar. E isso também é função da palavra de Deus. É função da palavra de Deus dizer a você o caminho. Como eu disse um pouco antes, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas
o que está dentro desse primeiro comentário de Jesus? O caminho. Qual é esse caminho? De que forma eu trilho esse caminho? É isso que nós temos que buscar. E é isso que a Bíblia pode nos ajudar. Ela pode nos corrigir. Se você fazia algo antes que não era legal e que você tem entendimento através da repreensão do Pai, agora é hora de você tomar um novo caminho. É hora de você buscar uma nova rota. Eu acredito que quando nós estamos dispostos aqui, unidos como irmãos em Cristo que nós somos, nós estamos buscando essa correção também. Nós estamos buscando entender melhor sobre a palavra juntos, como igreja. Nós estamos buscando essa correção, para que o Senhor fale conosco. Por isso que todas as vezes, todas as lives, quanto mais pessoas nos ouvirem, quanto mais pessoas se conectarem nesse tempo em que a gente não pode se encontrar, é melhor. Isso não substitui a nossa comunhão vivida ali, né? Nossos encontros de mães sempre foram marcados por muita palavra, muita bênção, muita falação de criança. E agora nós estamos ali aqui nesse encontro mais restrito. Não substitui esse calor, essa comunhão que a igreja forma quando ela se reúne, mas ela nos ajuda. Então hoje nós estamos sendo abençoados via live, graças a Deus, né? Pela internet, graças a Deus, que é um recurso para nós hoje. Então, nos corrigir também é a função da Bíblia. E o último ponto que Paulo fala é educar na justiça. Consolidar e desenvolver um caráter amoroso que reflete em toda a nossa vida. Ou seja, a Bíblia, ela quer te mudar. Mas ela não quer fazer de você uma pessoa... Ela não quer fazer de você uma pessoa tão diferente assim quanto você é. Não, você é especial. Deus te fez assim. E você é especial. Talvez você só precise ser lapidado, assim como eu. Então, o que a Bíblia quer através desses 4 pontos que Paulo fala na carta a Timóteo? A Bíblia quer fazer com que nós seguimos um caminho. O caminho qual nos leva à verdade e à justiça. A Bíblia quer com que a gente se consolide nesse caminho. Não adianta nós ouvirmos a palavra, não adianta nós entendermos que a Bíblia é bênção, ela é uma bênção, ela é um manual de vida, mas ela só serve para eu abrir no sábado, de manhã. Não, ela serve para você abrir o tempo todo. Quando você tá nervosa, abre a Bíblia. Ah, tô triste. Abre a Bíblia. Mas não esqueça, antes de você abrir a Bíblia, pedir discernimento do Espírito. E pode ter certeza que à medida que você for caminhando nesse hábito mesmo, né? Aquele livro O Poder do Hábito fala que você tem que repetir 30 dias seguidos algo para que isso se torne um hábito. E a comunhão com a palavra de Deus e a leitura da palavra é algo que primeiro precisa romper isso mesmo. Essa questão do hábito de entrar na sua rotina. Então, à medida que você for repetindo isso, eu tenho certeza que você vai perceber o quê? Nossa, eu tô melhor que ontem. Olha, eu consegui ficar 3 minutos aqui lendo a palavra, hoje eu já consegui ficar 5. Glória a Deus, já foram 2 minutos, né, de vitória. Não importa quanto tempo. É lógico que o ideal é que, como ela é um manual de vida, que ela ocupe uma parte significativa do seu tempo. Mas você pode começar devagar. Devagar, porém, sempre caminhando para frente. Sempre caminhando em direção ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Eu escrevi aqui que para que nós sejamos... no verso 17 fala que para que nós sejamos aptos e plenamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, Deus, como nosso Pai, Ele se preocupa em nos preparar e nos educar. E você, como pai e mãe, é diferente? Será que nós não ocupamos a mesma posição que Deus ocupa como nosso Pai?
quando nós temos os nossos filhos, nós acabamos ocupando essa posição que vai nos fazer agir com os nossos filhos assim como Deus age conosco. Mas como que nós vamos fazer aquilo que Deus faz se nós não estamos buscando a palavra de Deus? É por isso que hoje eu gostaria que você saísse dessa live entendendo que a palavra de Deus é algo que precisa fazer parte da sua vida. Eu creio em Cristo Jesus, eu tenho fé, eu sou uma mulher que entendo que o Espírito Santo é presente, mas e a palavra de Deus? E o manual? A pergunta que eu te faço hoje é o seguinte: assim como nós fazemos lá com o celular, em que nós deixamos lá o manual só para o último caso, nós não precisamos. Você vai fazer isso com a sua vida? Nós não precisamos disso. Então a pergunta que eu te faço é: você quer continuar só tendo discernimento do caminho que você deve seguir quando o negócio estiver ruim? Não faça isso. Vá buscar antes. Olha que legal a oportunidade que o Senhor nos dá. Ele nos dá a oportunidade de nós buscarmos antes. Nós temos comunhão com Ele, para que quando nós chegamos diante da situação, nós tenhamos discernimento. E aí, quem sabe, nem passamos pela dificuldade. Ou passamos pela dificuldade de uma maneira totalmente diferente. Porque é isso que a Bíblia nos garante. Que você ter comunhão com o Senhor, você conhecer a sua palavra, você viver a palavra de Deus, não te isenta das tribulações, mas faz com que você passe por elas de maneiras diferentes. E lembrando, a gente está comentando sobre tribulação, mas passar também as alegrias e remeter honra e glória ao Senhor. Então é isso, a Bíblia começa a fazer parte da sua vida, e quando ela começa a fazer parte da sua vida, você vai falar sobre ela, você vai ter vontade de dividir, né? A vontade de querer dizer um pouco daquilo que Deus te abençoou através da palavra, ou seja, você vai ser uma bênção com certeza. A melhor busca na palavra de Deus é aquela em que meditamos e através do Espírito Santo pedimos ao Senhor que revele a sua vontade em nós. Lembra que eu falei do nosso amigo Espírito Santo há semanas atrás? A Bíblia, para que você entenda ela e que ela faça sentido para você, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa pedir clareza ao Espírito Santo. Porque é aquela história, o versículo que faz sentido para você pode fazer sentido para mim. À medida que eu oro, e o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha dificuldade. E Ele é capaz, só um livro tão poderoso é capaz disso, de ministrar na minha vida, na minha e na sua vida, com a mesma palavra. Como pode? Você já refletiu sobre isso? Além disso, um livro que vem há anos e anos e anos, trazendo direção e discernimento para a vida das pessoas. Como pode isso? Só sendo um manual de vida mesmo, só sendo a palavra de Deus. Então, a minha direção para você é: alimente-se da palavra de Deus diariamente. Nela, você encontrará a direção para a sua vida. E aí até coloquei um ponto aqui, que talvez você possa pensar aí na sua casa. Mas eu tenho dificuldade, eu não sei, eu não consigo ler a minha Bíblia, eu não entendo. Tudo bem. Faz parte também do nosso ministério ajudar mulheres e ajudar pessoas que queiram mais da palavra de Deus. Na verdade, isso é um dos pivôs do nosso ministério. Não só para a educação dos filhos, mas para a sua própria vida, para que você fique melhor, para que você cresça em verdade. Então, se você tem essa dificuldade, você está assistindo essa live, ou você que está assistindo depois, né, que está gravada no YouTube, não tem problema. Você pode mandar um recadinho para nós aí mesmo no Instagram do Mães que Oram, ou você pode mandar pelo Facebook.
vai chegar pra gente no particular, manda lá nas mensagens, no direct, e aí nós vamos entrar em contato com você. E aí alguém vai te direcionar, alguém vai te ajudar vai te orientar a respeito disso. Combinado? Não passe dificuldade sozinho. Vocês não estão mais sozinhos. Nós estamos aqui com o coração disposto a ajudar. E aquilo que a gente não puder ajudar, de bate-pronto, nós vamos correr atrás para poder tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, faça contato conosco em relação a isso. Nós, como mães, precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos ter essa direção do Senhor através da palavra, porque olha que legal esses 4 pontos que Paulo fala: ensinar, repreender, corrigir, e educar na justiça, para que eu não erre nenhum. Deu uma coladinha aqui. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Então eu queria te convocar para orar comigo nessa hora e agradecer para o Senhor ter trazido esse discernimento para nós. Eu tenho certeza que essa semana você vai ter mais comunhão com o Pai através da Bíblia e do seu manual de vida. Você sabe como que a Gisele funciona? Tá escrito aqui. Sabe como a Cristiane funciona? Tá escrito aqui. A Aline, a Joana, enfim, o João, tá escrito aqui. A Bíblia é um manual de vida para mim e para você. Você não pode esquecer disso. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos traga essa disposição para buscar a palavra mais do que nunca? E eu gostaria de saber se você tem algum motivo de oração. Se você tiver algum motivo de oração, coloca aí para mim, escreve aí no direct que nós oramos por você e pelo motivo de oração que você apresentar. Enquanto você vai colocando, vou esperar aqui um pouquinho para ver se tem algum motivo. Pessoal aí do Facebook, do Instagram, pode colocar, nós oramos, agradecemos, clamamos. Alguém? Bom, não apareceu nada aqui para mim. Então vamos orar? Deus poderoso e exaltado Pai, te agradeço, Deus, por essa palavra tão poderosa. Te agradeço pela sua mão bondosa sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina, nos corrige, o Senhor nos repreende e o Senhor nos educa na justiça. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Nos abençoe nessa semana que se segue, faça com que a vontade de buscar a sua palavra e de aprender na sua palavra seja grande, Pai. Que nós possamos também educar os nossos filhos para que eles sejam uma bênção no futuro. Te agradeço, te bendigo e peço ao Senhor que esteja sempre conosco, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Além de orar, agradecer, eu queria também convidar vocês, você que está me ouvindo aí no Face, no Instagram, nós estamos fazendo um sorteio para o Dia das Mães. Nesse sorteio, nós vamos sortear um livro sobre mães intercessoras, tudo a ver com a gente, tudo a ver. E você precisa participar, não só participar, mas marcar outras mulheres que você conhece, ou uma mulher que você queira abençoar com esse presente, ou enfim, marque o maior número de pessoas que você puder, entra no comentário. Esse sorteio ele está no Instagram, infelizmente a gente não consegue levar ele pro Facebook, mas você que só tem o Facebook pode pedir para quem você conhece te marcar lá, né, ou marcar, enfim, te colocar no sorteio de alguma forma, para que você possa
possa conseguir participar desse sorteio com as outras mulheres, tá bom? Então, repetindo, você coloca, comenta, arroba e o endereço eletrônico do Instagram da mulher, né, que você quer marcar, e aí ela vai receber. Não esquece, tem que curtir a página, ela também tem que fazer comentários, leia tudo direitinho. Eu não vou lembrar de todos os detalhes, que essa parte técnica fica com a nossa super mega blaster Cristiane, que trabalha nessa área para nós, mas você entrando no Instagram, você vai ter as informações necessárias, ok? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe para que você consiga ganhar esse brinde, e terão outros com certeza. Mulher gosta de movimento, gosta de festa, e a gente não pode deixar o Dia das Mães passar em branco. Amém? Se você tem motivos de oração, pode deixar aí nos comentários. Tenha certeza que nós, mães que oram, estaremos orando por vocês e por todos esses motivos durante toda a semana. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Nós te amamos. Obrigada pela sua participação.